Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, hoje falando sobre o despertar no mundo espiritual, o levantar, o soerguer, respondendo à carta do nosso querido irmão Otto Palhares, que é de Otto Palhares, é da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Então nós vamos, antes de continuar, de fechar a carta, a resposta do nosso irmão, em João 5, 28 e 29, eu queria chamar a atenção que nós temos as nossas obras, analisando as traduções bíblicas, o Sermão do Monte e o Bereshit, que é a nossa última obra, à disposição em São Paulo, na Livraria Sinal Verde, lá em Guarulhos, ou no próprio Shopping Internacional de Guarulhos. Temos as nossas obras e temos também nossos DVDs lá, com conferências, com palestras à sua disposição. E também ali em Santana, na Ezequiel Freire, na editora Mundo Maior, está à sua disposição para você adquiri-las e refletir sobre as nossas análises dos textos bíblicos, porém sempre extraídos de textos originais, como nós estamos fazendo agora. As nossas análises são mais ou menos nesse sentido. Então, você pode adquirir as nossas obras, ou então peça aqui no Norte e Nordeste, pelo telefone 0 operador 83 3244 0835, ou direto no nosso e-mail Bereshit, igual o nome do nosso livro, BERESHIT, esse T é mudo, não tem um E no final não, bereshit@terra.com.br. Faça os nossos pedidos por e-mail, que a gente também responde, envia, e aí a gente informa para você como é que procede, que nós enviamos o seu livro pelo correio. Nós vamos dar continuidade aqui agora a que nós terminamos de falar, que segundo está colocado de Jesus em João 5, 28, ele diz assim, que os que dormem ouvirão a sua voz e despertarão. Ele diz assim, os que fizeram o bem despertarão para uma ressurreição ou um despertar de vida. Os que tiverem praticado o mal despertarão para julgamento. O que significa que há impreterivelmente no nosso despertar, no mundo espiritual, duas situações distintas. A primeira, quem fez o bem vai colher o bem, ou seja, cada um, em qualquer das situações no mundo espiritual, vai colher o bem, mas segundo Jesus aqui, de acordo com o que você fez. O verbo laçote é fazer, é produzir, é construir. Se você fez o bem, você colhe o bem. Se você fez o mal, você vai ser julgado, segundo o que você fez. Portanto, não há uma salvação gratuita. Jesus não está falando aqui que essa colheita é segundo a nossa fé. Não. Está falando que há um despertar, um levantar para alguém, só que você, aqueles que fizeram o bem, colherão, despertarão para a vida. É como ele coloca aqui. E os que tiverem praticado o mal despertarão para o julgamento. Então há duas situações. E não é baseado em fé, mas ainda no que você fez, de bom ou de ruim. Então, fica claro que e quando ele coloca aqui, os que fizeram o bem, tiveram o bem, despertarão para a vida, essa vida é a vida espiritual, é a vida plena com Deus. É o estado de graça, como a gente coloca, e significa que este não precisa mais voltar. Foi julgado pelo bem que produziu, pelas obras, o que de bom construiu, e não volta mais. Mas o que tiverem feito o mal não serão condenados a uma prisão perpétua, nem eterna, porque Jesus disse que não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou e que meu jugo é leve. Então, ninguém vai ser condenado, vai ser julgado de acordo com o que você fez. Se você não fez o bem, você praticou o mal, você vai ser entregue a um juiz, vai ser julgado, vai voltar para a prisão da carne. Aí sim, você vai viver numa prisão física até você despertar, produzir o bem, e aí você vai voltar, e quando você tiver evoluído espiritualmente através de encarnações sucessivas, você então vai ter a condição de entrar mais uma vez na vida sem precisar mais ir para um julgamento e um retorno físico.
Isso é o que nós poderemos depreender dessa passagem. Temos um exemplo clássico disso, dado pelo próprio Jesus. Leiam a parábola do rico e do Lázaro, em Mateus 16, versículo 20 a 31, que ali você encontra duas situações distintas. A parábola você sabe, Lázaro era pobre, vivia de migalhas que caía da mesa do rico, um rico avarento que vivia de banquetes e não ajudava. Ambos morreram, olha a situação. Foram despertos no mundo espiritual, segundo Jesus. O Lázaro foi para o seio de Abraão, foi para a vida. O Lázaro colheu bem, de acordo com o que ele tinha praticado. Se bem que a parábola não diz que ele fazia o bem, apenas ele era pobre, pedinte, era uma vítima da sociedade. Mas com certeza deveria ser um homem bom, porque senão não teria ido para o seio de Abraão. Porque ser pobre, pedinte, não é suficiente para também entrar no reino dos céus. Você tem que produzir alguma coisa, porque Jesus disse que fizeram o bem. Porque segundo a própria parábola, o Lázaro, ele não fazia o bem, ele só via de porta em porta pedindo comida porque estava com fome. Então não há uma justificativa dos seus atos. Mas se ele foi para o seio de Abraão, além de ser um pedinte, ser humilde, ser um sofredor, ele também colheu bem e foi para o seio de Abraão. E o rico foi para a prisão, foi para as tormentas, foi julgado e foi para as tormentas. Veja bem, quando ele está ali, naquela situação, que ele vê Lázaro, então ele pede para ir para lá. E aí Abraão diz, quem está aí não pode vir para aqui, quem está lá não pode vir para cá, quem está daqui não pode passar para lá. Muita gente entende isso, que as pessoas que estão no mundo material não podem ir para o mundo espiritual, vice-versa. Não é isso não, é a situação evolutiva. Lázaro não poderia descer a condição do rico, porque ele já tinha evolução. Nem o rico poderia ascender automaticamente a posição de Lázaro sem fazer obras. Ele tinha que ser julgado. E aí, através de encarnações sucessivas, com o tempo, com a evolução, aí ele podia passar para a condição, para a mesma situação, se igualar à situação de Lázaro. E agora um detalhe, aquele homem que estava, segundo muitos, condenado eternamente ao sofrimento, naquela condição, ele se lembrou dos seus e disse que queria que voltasse, permitisse para que os seus não viessem cair aí. Agora eu vou deixar uma pergunta para encerrar o programa. Se aquele homem que estava condenado a uma condenação eterna pensou nos seus, e como é que a gente pode pensar que Deus com relação a nós? Se um condenado não esqueceu os seus familiares, Deus vai esquecer a gente, meu caro irmão? Claro que não. Confiemos nisso e aprendamos com essa lição que Jesus nos deixou em João 5, 28 e 29 e acreditemos na sua misericórdia divina. Muita paz e até o próximo programa.